aí, tudo bom? Qual é o seu nome? Karine. O que você tá ouvindo, Karine? Jorge Mateus, todo seu. Licença, tudo bom? Qual que é o seu nome? É Bruno. O que você tá ouvindo, Bruno? Tô ouvindo techno. Amo. Licença. E aí, tudo bom? Qual é o seu nome? Carol. O que você tá ouvindo, Carol? CJ. Oi, licença, tudo bom? Qual que é o seu nome? Rafael. E o que você tá ouvindo, Rafael? Barões da Pisadinha. Licença, e aí, tudo bom? Qual que é o seu nome? Diego. O que você tá ouvindo, Diego? Tô ouvindo Vitor e Léo na linha do tempo. Oi, licença, tudo bom? Qual é o seu nome? Giovana. E o que você tá ouvindo, Giovana? Eu tô ouvindo Marília Mendonça. Amo. Primeiro, o sertanejo, enfim, ele não tem essa pretensão, na verdade, né, de ser nem o discurso da época. Ele fala a partir de uma região, ele fala a partir de uma experiência particular, ele conta o drama de viver naquela terra e tal, né? E hoje, enfim, esse sertanejo industrializado, pasteurizado e tal, não é mais isso, não é mais disso que se trata, né? Enfim, tem uma simplificação nas letras das músicas, né? Tem sempre esse enredo meloso de um homem que vai conquistar uma mulher, enfim, se deu certo, se não deu, ele vai beber, enfim, tem sempre ali a cerveja como horizonte. Eu acho que a gente tinha uma associação até ali a década de 80, 70 para 80 ainda, com um agro muito caipira, um agro ligado a muita a simplicidade, e nem sempre uma simplicidade boa, sabe? Nem sempre uma simplicidade que era olhada pela população como algo positivo. A gente tinha uma parcela da população que se identificava, que se via naquelas músicas, vivia aquelas músicas, mas num ambiente mais geral da população como um todo, nem sempre parecia algo tão bacana ou algo ligado à modernidade, algo positivo, né? Aí a gente vê com o tempo que o sertanejo raiz ele começa a perder espaço, né? E começa a ganhar espaço um pouco de um sertanejo mais romântico, uma cara mais urbana, para de cantar a música raiz, a vivência do campo e começa a vir esse sertanejo mais romantizado, no qual a população urbana se identifica mais, né? E hoje a gente vê uma influência de um sertanejo muito mais balada, muito mais agitado, que não canta mais o dia a dia do campo, né? Que canta muito mais as festas, a questão da traição, um pouco do romantismo, mas numa pegada mais agitada, né? E acho que é cíclico, acho que isso acontece mesmo, né? E hoje a gente tem um apoio muito maior do setor econômico, do agronegócio, em torno desse modelo, desse estilo de música. E ainda existe esse sertanejo antigo, ele só não é mais comercial, porque o que toca na massa é esse sertanejo universitário, tem hoje, tem uma outra expressão, pop mesmo, isso aí. A maioria dos cantores que hoje estão fazendo essa moda agroplay são pessoas mais estão misturando as músicas, as suas leituras de letras mais misturadas com a roça, né? E tem uma música da Ana Castelo que é muito legal, que fala da menina boiadeira, que o nosso quadro que fala da menina boiadeira, que seria a filha dela, imaginária, que essa junção, né? Da cidade com a roça, e aí agroplay. Então essa nomenclatura está surgindo e não foi uma coisa que surgiu assim, vamos fazer isso porque isso vai dar certo. Não, é uma coisa que ela foi entrando, foi naturalmente, né? Então, que aí surgiu esse agroplay, mas elas têm muitas temáticas, muitas explicações. Antigamente você tocava o que a gente chama de modão, que seria em viola, né? Depois a música romântica, que é uma coisa mais dedilhada. Com alguns arranjos, até com algumas dissonâncias.
que a gente usa na música. E aí até que chegamos na vaneira, que tem a vaneira mais simples. E aí a vaneira também foi se transformando. Parece fácil, mas não é fácil. Porque tem toda uma jogada de dedo. Então, hoje o sertanejo, ele não tem uma linha só. Vamos falar assim, ó. O sertanejo antigo, a linha moda de viola. Não, não tem mais isso. O sertanejo, um pouquinho mais atrás, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo, romântico. Não, hoje o sertanejo agrega muita coisa. O sertanejo mistura o pop, o sertanejo mistura o internacional, o sertanejo mistura uma coisa que é muito legal, que também não é brasileira, que é a bachata. O brasileiro pega referência do sul, né, que é a vaneira. Hoje pega também referência do Nordeste. Se misturou ao piseiro, então, e agora o agroplay, né? Esse agroplay que não deixa de ser um sertanejo, mas é mais uma vertente que está surgindo, né? Mais uma variação. E isso traz mais pessoas, mais adeptos e ajuda, né? E a música, quando você coloca para todos, mesmo quem está no urbano começa a curtir, né? Então a gente também teve uma espalhamento dessa cultura musical, uma parcela importante nesse movimento, né? É um conforto que ela traz, uma lembrança que ela traz e quando a pessoa que está ali no grupo, ela coloca aquela música sertaneja, todos que estão ali compartilham daquele som, né? Escutam junto e aí isso vai ajudando a difundir aquele som que até então era escutado mais na zona rural, pelo trabalhador rural, ele vai chegando aos pouquinhos no urbano. Os acontecimentos, os grandes eventos em que esse gênero musical, né, aparece, são sempre ligados também a essas rodeios, exposições, né, de animais de grande porte, cavalos, gado, enfim, né? Nesses eventos, então, esses artistas se constituem como o artista daquele mundo, né, daquele povo. Mas se a gente pensar, sei lá, desenvolvimentos recentes no campo, né, enfim, esse sertanejo não é o sertanejo de 30 anos, 40 anos atrás, né, enfim, que vão cantar as dores desse homem igualmente colono, né, mas que, enfim, tinha aí uma outra subjetividade, parece, né, então estou falando em torno das mudanças no campo do sertanejo, digamos assim, né, das modas de viola, da figura do, sei lá, o Chico Mineiro, que conta todo o caminho, as dificuldades da vida e tal, né? Quando a gente vê um cantor sertanejo fazendo sucesso, a primeira coisa que aparece é ele na fazenda dele, né? Então ela tá é muito estreita essa relação da música com a produção. Então, o sertanejo, o cantor, a música sertaneja, os artistas sertanejos, porque não é só a música, hoje em dia a imagem do sertanejo é muito forte. Antigamente a gente consumia a música só, né? Hoje a gente consome o artista, a vida dele, a casa dele, que ele come, onde ele mora, o carro que ele tem. E quando ele está ali representando uma atividade econômica, você atrela aquelas coisas bacanas que ele tem na vida com aquela atividade, né? E você, querendo ou não, você leva uma valorização, né? Para aquele setor econômico, né? A divulgação de que tudo aquilo é bom, é vantajoso, traz resultados positivos. Então, acho que é uma junção aí de esforços em torno da divulgação de uma atividade importante para o país, né? Esse momento parece que ele tem uma particularidade, né? Enfim, que é da constituição desse discurso público, né? Que é uma força política, na verdade, que propõe uma nova forma de, enfim, falar do Brasil ele mesmo, né? E é uma forma, então, que vai se apegar a alguns elementos, né? Então, essa vida, eu chamaria de a figura do colono, né? A figura do colono é esse homem um pouco desenraizado, que chega numa região nova para conquistar, né? Então esse imaginário da conquista da terra, mas também um discurso produtivista, né? Então toda uma ideia de trabalho tem aí, né? Toda uma ideia de que somos nós que produzimos e tal, que pensa a natureza como nada, que pensa a terra como nua, né? Que basta chegar para
enfim, conquistar a terra, mas não é só a terra, né? Na letra das músicas, essas letras são assim, na verdade, simples, muito simples, né? Musicalmente também, né? Tem inclusive cruzamento de alguns gêneros aí, né? Mas o conteúdo fala também de uma outra conquista, que é a conquista, por exemplo, da mulher. Eu preciso de uma bebida, curtir com meus amigos, beijar na boca e é isso que eu vou fazer. Então, as letras de hoje em dia falam muito disso, por quê? Porque as pessoas estão vivendo isso. Então tem umas músicas que falam, enfim, que ele chegou na fazenda, não tinha nada, que ele estava esperando dos amigos, e daí o que ia ter era boi, cerveja e mulher. Nessa ordem, assim, né? Então boi, cerveja e mulher constituem o universo desse colono sertanejo, que é alguém que está ali para fazer aquela terra imaginada como vazia, como deserta, como nada, portanto, tornar-se produtiva. Nem sempre a criatividade ela está atrelada ao mercado fonográfico, entre aspas. Coisas que às vezes para mim podem ser criativas, elas podem ser diferenciadas, às vezes para outra pessoa não. O gosto musical é muito complicado, porque cada um tem o seu. A gente, nós estamos sofrendo mutações, como diria o próprio Raul Seixas, somos uma metamorfose ambulante. O gosto dos anos 90 não é o mesmo gosto de hoje, como também não era o mesmo gosto dos anos 70, dos anos 60. Então, o que para mim, às vezes, é uma qualidade, para você pode não ser. No sertanejo existem músicas boas, existem músicas ruins, no funk, no pagode, no axé, em qualquer tipo o estilo musical. Mas aí não é uma culpa da indústria. A indústria só vai acompanhando o que está na moda. Então, as pessoas vão fazendo letra do que elas vivem. Prefiro pensar com o conceito de uma nova sensibilidade que está se formando, que está, enfim, se afirmando, se institucionalizando, né? Achando um lugar para si, né? Não só na sociedade, enfim, nos temas da cultura e tal, mas no mercado, nos investimentos, na política, né? Enfim, no mercado financeiro. E essa sensibilidade, então, ela é aquela que é necessária para construir a hegemonia desse novo tempo, que é um tempo fechado, um tempo violento, né? Um tempo em que a lógica colonial vai se expandindo para os diferentes espaços da vida social. O agro quer ser pop. Na verdade, ele precisa ser pop para garantir a implementação de todas as políticas conservadoras de ultradireita, nada democráticas que a gente tem visto aí, que é também o surgimento de uma série de intolerâncias contra todas as diferenças. Então, contra os povos nativos, os povos indígenas, contra a floresta em pé, contra todos os animais que vivem com a floresta, né? Eu estou falando da floresta porque o agro hoje avança a fronteira colonial sobre a Amazônia, né? Isso que a gente vive hoje, né, no país. A gente tem que questionar às vezes até onde vai esse pop, né? Até onde é pop, porque nós enquanto população, nós somos diferentes e nós temos abismos entre as classes sociais, entre os desejos, as vontades, as culturas. O agro não é diferente, ele reflete isso, né? Nós temos agricultores de subsistência e nós temos os grandes produtores, pecuaristas, conectados com o mundo, exportadores, ligados a grandes empresas corretoras, então depende do ponto de vista. Mas pop, eu diria que essa posição ultraconservadora que vê tudo como dinheiro, o agro não é, né? Pop é defender a floresta, pop é defender as diferenças, né? Pop é defender a democracia, né? E a democracia ela se faz num espaço de diferenças, né? Enfim, pop é aquilo que vai se tornando maioria.